O PSA, ele nada mais é do que um marcador específico para próstata, mas não é específico para a doença em si, né? Então, quando a gente detecta uma elevação de PSA, isso acende uma luz, né? E aliada ao toque retal, né? Não sei se no toque retal tinha alguma alteração, o médico achou por bem ou, né, pedir uma biópsia de próstata. A biópsia nada mais é do que uma amostragem. Então, hoje em dia, a gente faz biópsias com retirada de pelo menos 12 fragmentos, né? Entretanto, dependendo do tamanho da próstata, né, esses 12 fragmentos, muitas vezes você não consegue ter uma amostragem da próstata por inteiro. Quando você tem uma elevação de PSA, você faz uma primeira biópsia, que nem os dados que o Dr. Gustavo mostrou, você pode ter um diagnóstico de câncer inicialmente em torno de 30%. Então, 70% dos casos, ou seja, a grande maioria, o diagnóstico não é câncer, né? Então, a elevação do seu PSA pode estar associada a outras alterações da próstata e não o desenvolvimento de uma neoplasia. Então, outras alterações, por exemplo, o processo inflamatório, que muitas vezes na própria biópsia é detectado, né, um quadro de prostatite. Tem autores que defendem o fato da atrofia prostática estar relacionada à elevação de PSA. Então, tem outros fatores que podem estar relacionados. O fato do teu PSA ser oscilante, ele sobe e desce, na verdade, ele teve um período de elevação, depois ele teve um período de queda, chegou a 5, depois caiu para 4, isso fala mais a favor de um processo inflamatório. Entretanto, o PSA elevado, ele requer ainda uma certa vigilância, né? Porque como a biópsia ela é uma amostragem, e mesmo após uma segunda ou até uma terceira biópsia, essa chance de detecção do câncer, ele vai diminuindo gradativamente no que você vai fazer na biópsia. Entretanto, ele não é zero. Tanto que a partir da terceira, quarta biópsia, esse risco que era de 30% na primeira biópsia pode cair para menos de 5%. Entretanto, você ainda tem um risco do diagnóstico da doença. Então, hoje a gente lança mão de novas tecnologias, né, que o Dr. Gustavo mostrou, a ressonância nuclear multiparamétrica ou eventualmente até o TrimProbe, que podem auxiliar nesses casos de pacientes que fizeram uma biópsia negativa, uma segunda biópsia negativa e ainda mantém essa elevação de PSA. Então, existem alguns critérios na ressonância magnética, né, que o radiologista se atenta para eventualmente detectar se existe algum ponto específico na próstata que seja sugestivo de desenvolvimento de uma neoplasia. Então, se ele acha esse ponto específico na ressonância ou, por exemplo, no próprio TrimProbe, ele tem um fator preditivo negativo, se eu não me engano, em torno de 90%, se você achar essa alteração, você pode direcionar a biópsia naquela alteração específica, talvez tendo uma sensibilidade maior no teu diagnóstico. Bom, então, como foi falado aqui pelo Dr. Ricardo, o PSA ele é produzido pela próstata. Antigamente, o PSA ele é produzido pela próstata e eliminado no esperma. O PSA é uma proteína que se conjuga rapidamente com uma outra proteína, com uma enzima. Então, o PSA produzido pela próstata se combina assim que ele é produzido com essa enzima. Então, quando ele é produzido na forma livre. Assim que ele se combina com essa enzima, ele se transforma no PSA complexo. A somatória do PSA livre com o PSA combinado, complexo, é chamado de PSA total. Existem vários tipos de enzima que esse PSA acaba combinando. Quando esse PSA é eliminado, a função dele, que ele combina com essa enzima, é liquefazer o esperma. Inicialmente, o PSA ele era avaliado na medicina legal para evidenciar se havia ato sexual, se havia presença de esperma em vários tecidos. Em 1980, um médico dosou que esse PSA também poderia apresentar na circulação. Então, quando ele é produzido da forma livre, antes de se combinar com essa enzima, ele ia ter uma molécula pequena e ele passa mais fácil para a circulação. Assim que ele combina, chamado PSA complexo, ele tem dificuldade de passar para a circulação. Ele só passa para a circulação
quando tem algum defeito na membrana, por exemplo, câncer. Então, o PSA livre, como ele passa mais fácil, ele está associado à quantidade de célula não cancerosa. Então, o PSA livre vai estar alto quando tiver bastante tecido prostático benigno. PSA livre. E o PSA complexo só vai conseguir estar elevado na circulação quando tiver a presença de lesão de membrana ou câncer. Só que o PSA complexo, ele é mais difícil de ser dosado porque ele tem uma variedade muito grande. Então, o que se dosa é o PSA livre e o PSA total. Se eu faço uma relação do PSA livre sobre o PSA total, então, se eu tiver muito PSA livre com pouco PSA total, é mais condizente à hiperplasia benigna. Então, quando essa relação está acima de 20%, geralmente é benigno. Quando eu tenho pouco PSA livre e muito PSA complexo, então a relação vai estar baixa. Então, geralmente, está mais associado a câncer. Então, geralmente, quando essa relação está abaixo de 10%, aí é mais favorável a ser câncer. Então, essa seria uma das indicações de biópsia. Seria o PSA livre sobre total menor que 10%. Entre 10% e 20% é uma zona cinzenta. Vários trabalhos mostram vários fatores de corte, mas, assim, a grosso modo, esses dois são, para você ter uma ideia, são melhores para se ter como base. Existem outras formas de se avaliar o PSA. Por exemplo, a densidade do PSA, que é a dosagem do PSA pelo volume da próstata. Então, como eu falei, quanto maior o volume de próstata, mais PSA vai ter. Então, uma pessoa que tem um PSA de 4 e uma próstata de 20 gramas, tem um risco maior de ter câncer do que uma pessoa que tem um PSA de 4 e uma próstata de 80 gramas. Outro fator é a velocidade de crescimento do PSA. Então, o PSA seriados. Para ter uma ideia, o PSA ele tem uma precisão mais ou menos em torno de 80%. 20% ele já falha. A pessoa pode ter câncer, o PSA não detecta.